No Brasil, a gente ouve muito o pessoal falando assim, eu tive sucesso na vida porque teve dinheiro. E já outros falam, eu até recebi recentemente caixinha de pergunta, uma pessoa falou assim, eu tô com a vida financeira destruída. A minha vida está no poço. Ou seja, ela pegou a área financeira e fez um rótulo para a sua vida inteira. Identificou tudo. E não é isso, nós não somos, né, uma conta bancária. E aí a gente tem que quebrar isso na mente do ser humano. Olha, o dinheiro é uma área da vida. Que você orando, semeando, trabalhando, fazendo novos projetos, estudando mais, você vai acabar aumentando esse resultado, né? Mas você não pode abrir mão de todas as outras áreas da sua vida e jogar tudo num poço, porque uma específica, que no caso é o dinheiro, está ruim, né? Porque é aquilo que a gente está aqui conversando. Quando nós temos Deus, quando nós buscamos, entendemos que nós necessitamos de Deus, ainda que a conta bancária não esteja lá, aquelas coisas todas, a gente tem uma vida completa na presença de Deus, né? Deus, ele vai nos edificando, nos transformando, e a gente vê a felicidade brotar, independente da conta bancária, a gente vê o amor brotar, vê Deus construindo famílias, restaurando lares, independente dessa parte financeira. Eu costumo dizer, eu estava aconselhando um empresário há 10 dias atrás, que está passando uma crise. E eu falei uma coisa para ele que é, você não é a sua conta bancária. Você é o resumo dos processos que você viveu. Então, deixa eu tentar explicar um pouco minha mente a respeito disso. No Brasil, e isso vai conectar com aquilo que eu falei sobre a relevância da palavra, independente de classe social. Porque a palavra, ela é um instrumento de transformação de Deus para a vida de todo ser humano. Só que às vezes a gente limita a palavra à prosperidade e a coisas que são supérfluas. Eu não gosto de ver alguns testemunhos assim. Às vezes eu ligo um programa de TV, o cara está lá testemunhando e ele fala assim, quanto testemunho? Aí tu fica ali doido para ver o milagre. Aí o cara, não, meu testemunho é porque eu andava de ônibus. Aí o cara, e agora? Eu tenho uma frota de carro. Eu fico, não fala isso. Aí o seu testemunho é que eu morava de aluguel. E agora? Eu tenho uma vila de casas. Quem disse que o evangelho está restrito a isso? Então, deixa eu tentar passar assim o que queima no meu coração. O evangelho é um local de transformação de vidas. E é inevitável de que quando você tem a vida transformada pelo poder do evangelho, seus resultados não melhorem. Porque você não é o que você tem, você é o resultado dos processos de Deus na sua vida. Então, vamos lá. Quando eu era pequeno, todo mundo falava assim, havia uma expectativa. Não, Renato é um menino inteligente e tal. Aí eu passei, entrei para a Marinha, tive uma vida lá totalmente negativa. Se você encontrar com um cara que serviu comigo na Marinha e falar que hoje eu sou um pastor, o cara não acredita. Porque eu era alguém extremamente problemático, vaidoso, indisciplinado. E eu não prosperei lá. Quando eu me reconciliei com Jesus em 2006, eu comecei a orar, fiz o concurso e entrei na Vale do Rio Doce. Mas eu ainda tinha sobre mim aquele estigma do cara problemático, do cara brigão, do cara insubordinado. Mas agora, com Cristo, eu entrei na Vale do Rio Doce, fiz 6 meses temporário. Quando acabaram os 6 meses e eu fui desconectado, eu descobri por um amigo que ficou lá que estava tendo uma briga entre os supervisores de quem ia me efetivar. Então, o cara que foi tipo chutado da Marinha, agora porque andava com Deus, estava tendo briga para saber para que setor eu ia ser efetivado e não se eu seria efetivado. Aquilo foi uma cura para mim. Mas agora, o Renato que entrou na Vale do Rio Doce, era o Renato que entendia autoridade. Era o Renato que falava assim, se esse setor aqui é meu, eu tenho que varrer ele vai ser o melhor setor dessa empresa. Porque eu aprendi que tudo que eu faço, eu tenho que honrar a Deus. Então, todos os meus resultados foram impactados pela transformação que o evangelho gerou na minha vida. E quando um cara é transformado dessa maneira, você pode tirar tudo dele, mas pelos processos que ele viveu, ele reconquista. Você vê um empresário que quebra aí, o Ike Batista, está crescendo de novo, por quê? Porque ele não é o que ele tinha. Ele é tudo que ele recebeu de processo na vida para ser quem ele é hoje.
Quando o evangelho transforma a vida de alguém dessa maneira, os resultados dele inevitavelmente serão potencializados. Mas não é porque Deus deu dinheiro pro cara, Deus transformou a vida do cara. E um cara transformado transforma tudo ao seu redor. É essa a minha visão do evangelho. Como na Bíblia diz que aquela passagem que teve um poço cavado, aí veio os pastores e tomaram. Isso aí. Aí veio outro poço cavado, veio outros pastores e tomaram. Isaac, né? Aí depois Isaac veio e fez o robote, que é o final. Isso aí. Aí derramou a benção, né? Agora Então Deus ele nos entendeu ali o processo. Eu sou isso, cavo o poço. Aí tomaram, eu sou isso, cavo o poço. E eu encontro água. Aí eu tomava, eu sei o caminho para encontrar água, querido. É, porque quando você acessa Deus, você não... O resultado não é o poço. Isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, a sorte não é o poço. É a presença que está em ti, a direção que já foi liberada. Como Deus falou para Abraão, Abraão, escolhe qual lado tu quiser. Eu vou te abençoar. Se tu for para a esquerda, será abençoado, para a direita vai ser abençoado. Porque não é um ambiente, é a palavra. É a palavra. Né? Isaac também prosperou não no é deserto. onde você está, É quem está com você. Exatamente. Não é o que você faz, É o que você carrega, é né? quem está com você enquanto você faz. É, isso aí. Entende? Tudo vai mudar quando você é alguém que recebe a palavra de Deus. Quando essa semente germina na tua vida, como diz na parábola do semeador, ela vai gerar a 30, a 60, a 100 por um, porque a semente é sobrenatural. Então, esse para mim é o caso, esse para mim é o ponto. Que aí vai desconectar a tua realidade de vida ou de presença de Deus dos seus resultados materiais. Porque agora a palavra, quando a gente baliza dessa forma, ela se torna relevante para todos. Porque agora não é mais sobre o que você tem, mas agora é sobre levar você a viver 100% do seu potencial. Então, talvez seu potencial, 100% hoje, vai te levar a comprar sua primeira casa própria, mas também vai levar o outro a comprar a Ferrari. Como também talvez vai levar você a pagar seu aluguel de maneira mais organizada. Sim. Mas não é sobre o que você tem, é sobre o que você carrega, entende? Eu acho que quando a gente prega dessa maneira, o evangelho é relevante para todo mundo. Eu me lembrei também na passagem que Elias chegou na viúva, né, e falou, me dá o pouquinho de farinha que você tem, faz um bolo para mim, né? Para você ver, quando ele acessou essa visão, porque se fosse nas ordens naturais das coisas, ele não ia pedir para torrar a última farinha, né? Ele ia se apegar no último material que tinha, mas como ele não vive do único resultado que está aparecendo, mas como ele vive daquilo que está na vida dele, ele falou, me dá essa farinha aqui, porque o que vive em mim vai multiplicar isso, aí eu tenho certeza. Me dá. Vamos abrir uma confeitaria. E o tremendo fala, primeiro para mim. Primeiro para mim. Imagina você pegar alguém que tem o último punhado de comida e falar assim, primeiro me dá, depois você... É só primeiro quem você entende honra o profeta, os processos. aí você colhe. Só quem entende os processos. Então, eu repito, você não é o que tem. Você é o resultado dos processos que você já viveu. Exatamente. Eu vou liberar uma palavra, Tico, traz aqui para mim. Aquilo que você tem hoje pouco, não fique achando que você precisa disso para viver o sobrenatural. Deus pode estar falando, é o pouquinho que você tem que você vai entregar para Deus, entregar para as coisas de Deus, que através dessa entrega você vai receber uma colheita muito maior. Porque nós precisamos, às vezes, abrir mão daquilo que é o nosso refúgio e fortaleza para, de fato, receber de Deus o que de verdade é o nosso refúgio e fortaleza. Exatamente. Se você pegar 1 Coríntios, capítulo 15, lá pelo versículo 30, Paulo ele começa a falar sobre ressurreição, tá? Eu não estou confundindo as bolas não, mas eu quero ajudar a gente a entender um princípio do coração de Deus. Paulo fala assim, mas alguém pode perguntar como seria a ressurreição? Ele fala, insensato, aquilo que você vai semear, se não morrer, ele não gera. E da mesma forma que quando você semeia um grão de trigo, o que nasce depois não é aquele corpo que foi semeado. Então você semeia uma semente, mas quando brota, nasce algo muito maior. Eu acho que esse princípio do coração de Deus envolve tanta coisa, mesmo o nosso corpo. Ele está falando sobre o nosso corpo.
Por isso que não conheceram Jesus quando ele ressuscitou, eu creio. Porque aquilo era só uma semente, mas já havia um corpo determinado, como aquele que João viu em Patmos, totalmente glorificado, transformado. O primeiro corpo era uma semente, mas depois da entrega, da morte e do poder da ressurreição veio algo maior. Eu acho que isso também se aplica à semente. Quando você entrega aquele pouquinho que você tem, ele morre. Você não tem mais aquele pouquinho. É tipo assim, eu estou nas últimas e eu vou matar o pouquinho que eu tenho. Mas só que quando morre, gera. E quando gera, levanta algo, não mais como era a semente, mas aquilo que Deus já tinha determinado. Deus tem coisas determinadas muito maiores para a tua vida. E quando você semeia e entrega, morre, mas ele gera. E quando gera, sempre é maior. Isso é muito interessante e muito forte, profundo. Por quê? A morte ela vai existir. O pouquinho de farinha vai acabar. A diferença é como você vai fazer isso morrer. Você vai fazer isso morrer consumindo dentro de você, ou você vai fazer isso morrer entregando para Deus para que... Porque assim, quando você entrega na mão de Deus, ainda que seja a morte, vive. Vive. A Bíblia não fala, aquele que quiser poupar a sua vida, perderá. Mas aquele que entregar por amor a mim, receba. Acha lá, encontra lá. Amém? Então é isso, pra gente terminar esse episódio, querido, o que tem na sua vida de pouco? Qual a área da sua vida que você tá falando assim, caramba, é muito pouquinho. É muito pouquinho. Daqui para alguns dias, semanas, isso vai morrer. Eu te convido, nós te convidamos, entrega isso para Deus. Porque até a morte nas mãos de Deus vai gerar vida para você. E para concluir, não tem como a gente semear uma semente e colher uma única semente. Uma semente na terra vai germinar frutos e mais frutos para você. Então, você... Marcos, eu só estou com uma sementezinha. Eu estou aqui desesperado. Eu não sei o que eu faço porque é a única semente que eu tenho. Entrega para Deus, porque Deus vai fazer 60 por 1 na tua vida. Em nome de Jesus. Então, recebe essa palavra e pratica, porque você vai ver o extraordinário de Deus quando você entregar essa última semente que você tem. Deus abençoe a sua vida com propósito. Deus te abençoe.